Olá, meus queridos alunos do terceiro ano A, tudo bem com vocês? Aqui eu sou a professora Silvana Valim, de Química. Estão lembrados de mim? Tem uns que não, né? Porque já são 5 atividades e eu não vi nenhuma atividade até agora. Toma jeito, alunos. Estamos chegando já, terceiro bimestre, está quase no meio já, tá bom? Estou aguardando. Hoje, nós vamos dar continuidade aos hidrocarbonetos. Lembra que eu passei um 6 uma vez para vocês e falei que eu ia dividir eles em 2 para mostrar para vocês as formas estruturais? Mas antes, vamos corrigir o roteiro da semana passada. Roteiro de 8/9 a 11/9. Por favor, pegue lápis, borracha, suas canetas, coloque em ordem seus materiais e vamos à correção. Questão número 1. Hidrocarbonetos são compostos formados por átomos de carbono e hidrogênio. Verdadeiro, gente. Então, eles chamam hidrocarboneto porque tem o hidrogênio e o carbono. Número 2. Os hidrocarbonetos são compostos apolares e, por isso, solubilizam facilmente na água. Não, não solubilizam em água, tá? Então, não é verdadeiro. Os compostos com até 5 carbonos estão no estado gasoso. É verdade. Verdadeiro, terceiro. E os hidrocarbonetos são substâncias polares e, consequentemente, não conduzem corrente elétrica, além de serem compostos mais simples da química orgânica. Está errado, tá? E o 5. Conforme o tipo de ligação existente entre átomos de carbono, eles podem ser classificados em alcanos, alcinos, alcadienos, cicloalcanos, aromáticos, lembrando que as duplas ou triplas ligações também podem ser chamadas insaturadas. Lembrando que hoje nós vamos estudar esses 3 primeiros, né? Eu não coloquei o alcenos aí. Nós vamos estudar o alcano, o alceno e o alcino. E a próxima aula vai ficar os alcaldienos, cicloalcanos e os aromáticos. Tá? Então, a alternativa C é o número 1. Número 2, alcinos são hidrocarbonetos alinfáticos insaturados com tripla ligação. Muito bem, é a alternativa E, é isso que são os alcinos. O terceiro, considere as afirmações seguintes sobre hidrocarbonetos. Hidrocarbonetos são compostos orgânicos constitucionalmente de carbono e hidrogênio? Já vimos agora mesmo, verdadeiro. São chamados alcenos somente os hidrocarbonetos insaturados na cadeia linear? Não. Os cicloalcanos são hidrocarbonetos alinfáticos saturados de forma geral CnH2n. Hoje nós vamos ver essa fórmula, tá? Eu adoro quando tem cálculo na química. E 5. São hidrocarbonetos aromáticos, bromens, pitinopropieno e nafteno. Não. Então, o terceiro, alternativa A, só 1 e o 3 está correta essa afirmação. Prestem atenção, quando está correta, às vezes a pergunta é para incorreta, tá? O gás liquefeito de petróleo, GLP, é uma mistura de propano, C3H8 e butano C4H2. Logo, esse gás é uma mistura de hidrocarboneto, da classe dos alcanos. Hoje eu vou explicar direitinho, tá? Só de olhar assim, eu já estou vendo aquele cálculo lá, C, N e 2N. Isso, vocês vão ver já, tá? Questão 5. O hidrocarboneto, que apresenta menor quantidade de átomos, H por molécula, então, naqueles que eu tinha selecionado, é o etino. Olha, tem tudo na internet hoje, mas vocês têm que se esforçar, leia o texto que eu mando, procure na internet, tá bom? As bolinhas de naftalina são produtos muito utilizados em armário. Com fedozinho, né? Mas elas são bons. No combate da traça. Elas diminuem de tamanho com o passar do tempo. Vai acabando, né? Devido ao fenômeno da sublimação. Assinale a alternativa que corresponde ao constituinte químico da naftalina e à série orgânica que pertence, respectivamente. Então, a naftalina vem do naftaleno e ela é um hidrocarboneto aromático, tá? 7.
eu quero que fale a diferença, né, entre os alcanos, alceno, alcino, cicloano, aromático. Vamos lá. Vamos, que nós vamos estudar os 3 primeiros aí. Alcanos são compostos que possuem apenas ligações simples entre os átomos de carbono. Quer dizer, só um tracinho. Isso significa uma ligação simples, um ligando o outro, só um tracinho. Alcenos, não. Eles são compostos que possuem ligação dupla entre carbonos em sua estrutura. Então, 2 tracinhos, vocês vão ver que são as ligações duplas. Alcenos, né? Alcinos são substâncias que apresentam em sua cadeia uma tripla ligação. E o cicloalcano possui praticamente as mesmas características dos alcanos, porém com uma cadeia fechada ou cíclica. Aromáticos, esses compostos são cíclicos, ou seja, possuem cadeia fechada, possuem duplas alternadas dentro do ciclo, que na maioria das vezes representadas por um ciclo. Então, como eu falei para vocês, vamos estudar hoje os 3 primeiros. Ó, tudo começa com al. K, C, Si, tá? Alcanos, alcenos e alcinos. Os alcanos, eles são uma ligação simples. Alcenos, duplas. E alcinos, triplas. E cada um tem uma formulazinha. Vamos começar, então. Os alcanos são hidrocarbonetos que apresentam apenas ligações simples e cadeias abertas, ou seja, são saturadas acíclicos. Esses compostos também são chamados de hidrocarbonetos parafínicos ou parafinas. A fórmula geral dos alcanos é CnH2n mais 2. Traduzindo, o total de carbono, né? Então, vai ser por hidrocarboneto, 2 vezes N mais 2. Um exemplo. Se eu tenho 5 carbono, o hidrogênio, ele vai ter que ter 12 para ser um alcano. Vou te mostrar. Qual é o dobro de 5? 10. Soma mais 2. 12. Então, para ser um alcano, tem que ter 5 carbono mais 12. Só esses números? Não. O hidrogênio, ele tem que ter o dobro que tem o carbono, somando 2. Tipo, eu vou falar para vocês. Um carbono 6. Quanto que teria que ter o hidrogênio? 12? Não, tá errado. Teria que ter 14 para ser um alcano, porque é o dobro do número de carbono mais 2. Vamos fazer mais uma aí. Se o carbono tem 3, quantos hidrogênios tem que ter? Quantos aí? Quem está me assistindo, fala aí para mim. 8. Quem falou 8, falou certinho. Muito obrigada pela participação. Os alcanos, eles são responsáveis por formar o petróleo e o gás natural. Eles também são importantes combustíveis como o gás de cozinha e a gasolina. E quais são as características dos alcanos, né? Eles são incolores, poucos reativos, pois a ligação entre o carbono e o hidrogênio é bastante estável, o odor de petróleo, né? Insolúveis em água, ele não se dissolve em água. Solúveis em solventes orgânicos, como éter, álcool e benzano. E os pontos de fusão e ebulição, e a densidade, aumenta com a massa molecular. A nomenclatura dos alcanos é dada da seguinte forma. Tem um prefixo, um infixo e um sufixo. Traduzindo, o prefixo indica a quantidade de carbono na cadeia principal. Tipo, um carbono met, 2, eu vou usar o começo et, esse seria o prefixo. 3, prop, 4, but, 5, pent, 6, ex, 7, ept, 9, oct e 9, non. Teria mais, são os mais assim. O infixo, o prefixo indica quantidades, né? Como eu falei, da cadeia principal. O infixo do termo do alcano é an, que representa as ligações simples. E o sufixo é o finalzinho da palavra. Sempre vai ser o, tá? Em resumo, para demonstrar que o composto é um alcano, né? A gente acrescenta alcano, né? Veja alguns exemplos. Ó, 2 de carbono, 6 de hidrogênio. É um alcano, por quê? Dobro de 2 é 4, mais 2, 6.
C3 igual a 8. É um alcano? Com certeza. O dobro de 3 é 6, com mais 2, 8. C4H2. O dobro de 4 é 8, com mais 2, né? Então, a quantidade de carbono é dada pela regra geral da UPAC. UPAC quer dizer União Internacional de Química Pura e Aplicada. O infixo sempre indica o tipo de ligação entre os carbonos, vistos que os alcanos possuem somente ligações simples. O infixo sempre será na, e o sufixo indica o grupo funcional a qual ele se pertence. Hidrocarbonetos, sufixo o. Exemplo, um carbono, metano, né? A ligação é de 2 carbono, etano, de 3 carbonos, propano, de 4 carbono, butano, 5 pentano e 6 hexano. Esses tracinhos aí significa que é uma ligação simples. Esses são os alcanos. Fórmula é CnH2n mais 2. Já os alcenos, né, eles também têm o nome de alquenos, são hidrocarbonetos que representam uma ligação dupla. Em vez de ter só um tracinho, vai ter 2, tá? E a fórmula geral é carbono N e H2N, significa. Para ser um alceno, se eu tenho 5 carbonos, eu tenho 10 hidrogênios. Se eu tenho 8 carbonos, eu tenho o dobro de hidrogênio, 16. Se eu tenho 7 carbonos, eu tenho 14 hidrogênio. Esse não soma mais 2. Essa é a diferença do alceno e do alcano e alcino. O alceno, um é o dobro do outro. A maioria dos alcenos são produzidos em laboratório e poucos são encontrados na natureza. As principais características são incolores, insolúveis em água, solúveis em álcool e éter. Eles são mais reativos do que os alcanos. O ponto de fusão e ebulição são superiores ao dos alcanos, com igual número de átomos de carbono. O alceno mais simples é o eteno ou etino, tá? Também são formados por prefixo, infixo e sufixo, tá? Só que o infixo agora não é an, é en, tá? Mas o sufixo continua sendo o. O é ano, aqui é eno, tá? E os exemplos, né? Lá, tinha um carbono, 2 hidrogênios, é o dobro, né? As ligações têm que ter 2 tracinhos, tem que ter uma ligação dupla e uma ligação simples, para ser, né, o alceno, tá bom? E, para terminar, os alcinos, estão conhecidos como alquinos também. Eles já são diferentes. Ele é ao contrário do alcano. Ele é o número de carbono, o do hidrogênio tem que ser o dobro menos 2. Já lá no alcanos, era o número de carbonos, dobro mais 2, né? Então, vamos ver. As características incolores, inodores, insolúveis em água, solúveis em compostos orgânicos, inflamáveis, extremamente reativos. Os alcinos com mais de 14 átomos de carbono são sólidos. Pontos de fusão e ebulição são superiores ao dos alcenos, tá? Correspondente com o mesmo número de átomos de carbono na cadeia. O alcino mais simples é o etino e o acetino. A nomenclatura também é formada por prefixo, infixo e sufixo. Só que o infixo é o in. Então, ó, do alceno é an, do alcino é an, do alceno é em e do alcino é um. In. E todos têm no final o. Então, é ano, eno, ino, tá? E aí eu coloquei um resuminho. Aqui, ó, o exemplo do etino tem uma ligação tripla, ó, 3, tá? E eu coloquei os exemplos, ó, carbono 5, o dobro de carbono é 10, tira 2, 8. Carbono 6, o dobro de carbono é 12, tira 2, 10. E carbono é 8, o dobro é 16, tira 2, 14. Aí eu fiz um resuminho que eu achei tão bonitinho que eu quero ensinar vocês a fazer isso. Eu gostaria de ensinar presencial isso daqui, tá? Essas estruturas. Aí os prefixos que eu falei, ó, do alcano, ó, an, em, em, tá bom? E as ligações.
Não vou falar agora dessas ligações, não, mas eu quero que vocês analisem. Tem um jeito certo de fazer essa estrutura? Tem vários jeitos certos de fazer essa estrutura, tá bom? E agora é sua vez. Eu gostaria que vocês lessem direitinho, ó. Só pelo roteiro de atividade dá para vocês responderem, tá? CO, 8, H16, dobro de 8, 16. Então, seria um alcano? Seria um alceno? Seria um alcino? Ó, a D e a E já tira fora, tá? Fica na ABC. Questão 2. Olha, se está escrito na fórmula C4H8, qual dessas fórmulas que é? Também tem direitinho lá, tá bom? Aí no roteiro de atividades. De acordo com a fórmula molecular, forneça a nomenclatura para os seguintes alcanos. Gente, olha, se tem 5 é pentano, se tem 4 é tudo alcano, então tem que terminar com ano. Vocês vão olhar lá naquela tabelinha, deixa eu mostrar a tabelinha bonitinha de novo para vocês. Peraí. Aí a tabelinha, um carbono, MET 2. Ó, vocês vão pôr o começo e acrescentar ano, porque eu estou falando que é alcano. Um carbono vai ser metano, 2 etano, 3 propano, 4 butano, 5 pentano, 6 hexano, 7 heptano, 8 octano e 9 noneano. Tá bom? Vamos soltar. Ai, facinho, né? E o 4. Os alcanos se encontram na natureza, de onde podemos extrair e purificar. Escolha dentre as opções abaixo aquele que representa as principais fontes de carboneto. Fácil também, mas podem pesquisar na internet. Considere as seguintes afirmações. Eu quero saber as corretas. Tem 3 corretas aí, ou 4, né? Vocês vão avaliar. E o 6 é um presente. Eu quero que vocês só coloquem quem é o alcano, quem é o alceno, quem é o alcino, de acordo com aquela tabelinha, tá? D e E também. E o 7, vocês olhando lá naquele resuminho, também vão ver exemplo do que é isso aí. Assim, né? Então, só para terminar a aula de hoje, quero dar uma retomada no que foi estudado. Nós estudamos o alcano, são ligações simples, estudamos o alceno, ligações duplas, e estudamos os alcinos. Estudamos que a fórmula dos alcanos é o número de carbonos, para achar o hidrogênio é o dobro mais 2. Estudamos também que para achar o alcino é o número de carbonos e o dobro de hidrogênio. Estudamos para achar os alcinos, ou até alcenos, tá? Confunde a língua aí. É o dobro de carbono menos 2, tá? O dobro de carbono menos 2. Corretinho? Certinho? Qualquer dúvida, manda mensagem, tá? E vamos ficar em ordem com essas tarefas aí, tá bom? Tem tantos alunos bons do terceiro que não estão fazendo atividade. Por quê? Por que essa maldade? Fiquem bem, um beijo no coração, até a próxima videoaula. E vamos colocar as coisas em ordem, vem aí as avaliações. Até!